Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Arli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal, RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já recebeu assim algum convite que você achou o máximo? Pensou aí que era o convite da sua vida e depois percebeu que não era tão bom assim? Às vezes acontece, não é? Às vezes a gente recebe convites que são coisas legais, mas às vezes parece que é só uma capa. Me responda outra coisa. Já se sentiu aí cansado demais? Sobrecarregado? Às vezes nos sentimos assim. Parece que aquelas tarefas simples do nosso cotidiano, parece que elas se tornam insuportáveis, né? Que você não consegue realizar. Às vezes nos sentimos cansados demais até mesmo para viver. Quando eu estava pensando sobre isso, meditando sobre isso, eu me lembrei do profeta Elias. Num determinado momento da vida, Elias se sentiu extremamente desanimado. Ele ficou sem forças para continuar a viver. Ele diz isso até, né? Olha, eu não sou melhor do que os meus pais, não. Basta. E por que isso aconteceu com ele? Ele lutou com muitos falsos profetas. Ele lutou e foi vitorioso e venceu aquela batalha. Mas de repente, ele sucumbiu à voz de uma mulher, de Jezabel. Se sentiu cansado demais, cansado para continuar lutando. E às vezes, com a gente também ocorre isso. Você consegue aí lutar com um leão, mas sucumbe a um pequeno inseto. E por que isso acontece? E por que isso ocorre nas nossas vidas? É porque nos cansamos da luta. Você já se sentiu assim? Cansado da luta? Cansado de viver? Cansado da opressão? Há uma boa notícia para você. Eu quero que você hoje pense num convite que alguém fez especialmente para você. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura do Evangelho de Mateus. Eu vou ler a partir do verso 20, que diz assim: Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Havia nas cidades da Galileia habitantes assim que se achavam autossuficientes, que não precisariam de nada, de ninguém. Jesus havia realizado muitos milagres ali em Corazim e Betsaida, mas o povo reagiu de forma indiferente, fechou o coração, não deu ouvidos, não é? Aquilo que o Senhor estava falando, ensinando, fechou os olhos para os milagres que estavam sendo realizados, não é? A obra que Cristo estava realizando. Então Jesus vai fazer severas repreensões àquelas cidades. Ele vai apresentar para elas palavras de juízo e de condenação. Mas apesar disso, né, da palavra que ele traz, né, da palavra que ele dá, ele não fica ressentido, não é? Magoado. Como é que pode vocês não terem dado ouvidos? Não, ele não faz isso. Ele repreende, né, ele traz aquelas palavras duras, aquelas palavras severas, mas ele escolhe ofertar a Deus gratidão, louvor. E por que ele faz isso? Por que Jesus faz isso? Ele vai glorificar ao Pai, porque o Pai revelou as verdades do reino aos pequeninos. E aí Jesus está dizendo daqueles que não se acham aí autossuficientes, aqueles que se acham realmente carentes e dependentes da graça de Deus. Na sua oração, Jesus está mostrando então aí essa sabedoria de Deus. Quando ele oculta as verdades do Evangelho àqueles que se achavam sábios aos seus próprios olhos, mas revela aos pequeninos, aqueles que diante dos seus olhos são desprovidos de toda a sabedoria e entendimento. A esses aprova o Senhor revelar. Logo após, né? E é isso, Jesus vai então fazer um convite, e é um convite amoroso. Ele vai dizer: vinde a mim, venham. Olha, eu estou aqui, venham a mim. Os sábios da época, os fariseus da época, eles impunham fardos pesados demais. Eles diziam para as pessoas: façam, façam, façam. Colocavam fardos que nem mesmo eles conseguiam, suportavam carregar. Aí Jesus vai dizer: vinde a mim. Quem deve vir a mim? Olha, todos que estão cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. Se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus fez uma opção. Jesus, ele fez a opção não para aqueles que eram sábios aos seus próprios olhos, não para aqueles que se achavam autossuficientes. Jesus vai fazer uma opção pelos cansados, pelos sobrecarregados. Jesus faz uma opção aí para os abatidos, os aflitos, os desesperados. É a esses que Jesus diz: olha, venham, venham. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, né, os versos 6 a 8, o apóstolo vai dizer que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. É magnífico o texto. O texto que vai dizer que Jesus se tornou um de nós. Ele se tornou homem, ele se fez homem. E ele faz isso para cumprir um propósito do Pai, que era vir e morrer e se entregar. Ele se torna um de nós para nos compreender e nos ajudar. Ele veio na forma de homem e disse: olha, venham a mim. Como é que vocês estão? Eu vou dar descanso a vocês. Eu vou dar descanso a você. Jesus disse: olha, venham a mim. Esse venham a mim, esse vinde a mim, importa em uma entrega completa, sem reservas a Ele. É como a criança que se lança, que se joga nos braços do Pai. Venham a mim. Ele disse isso, mas disse também: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Entregar-se a Jesus implica em que você faça algo. Se você lembrar a profissão do pai de Jesus, né, ele era carpinteiro. E certamente essa função, né, essa tarefa, ele ensinou a Jesus. Então, ele deve ter visto muitas cangas, né, sendo feitas, né, para colocar os animais debaixo de um mesmo jugo, né? Os animais ficavam lá sobre o mesmo jugo para que pudessem trabalhar. Olha, venham a mim e tomem sobre vocês o meu jugo. Você sabe o que isso significa? Muitas pessoas às vezes olham para Jesus, olham para o Evangelho, olham para aquilo que o Evangelho traz e elas querem essas bênçãos, mas não querem assumir o compromisso de ir a Jesus e entregar-se a Ele, tirar a condução da vida das próprias mãos para dar, para entregar a Cristo, o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. Implica em que você tenha um compromisso com Ele. Que você escolha ter um relacionamento com o seu Senhor, de confiança, de entrega, de dependência. Você não pode vir a Jesus sem entregar-se, sem comprometer-se com Ele. A Bíblia vai dizer que Cristo nos libertou do reino das trevas, nos trouxe para o seu reino, nos deu a liberdade. E por sermos livres, escolhemos servi-lo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Quando nós trazemos Cristo para o centro da nossa vida, para ser o nosso Senhor, quando nós nos entregamos, nos rendemos de fato a Ele,
nós passamos a experimentar de uma paz que só tem, que só desfruta quem de fato conheceu e se entregou ao príncipe da paz. Tomar o jugo de Jesus implica em segui-lo, em tornar-se seu discípulo, aquele que vai andar seguindo os passos do seu mestre. É fazer aquilo que o Senhor quer. É seguir os seus passos. É cumprir a sua orientação, a sua voz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É trazer os ensinos para a vida e guardá-los para cumpri-los, para obedecer à voz do seu Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E o que isso significa? Significa que o Senhor nos ensina a viver. E aí, nós precisamos estar atentos aos seus ensinos. Quanto mais nós aprendemos, mais nós crescemos no conhecimento dele, mais nós nos tornamos próximos, íntimos e passamos a desfrutar cada vez mais das bênçãos que ele tem para a nossa vida. Bênçãos de paz. Devemos aprender a amar como ele amou. Devemos aprender cada vez mais dele, aprender a sua humildade, a mansidão. Quanto mais você o conhece, quanto mais você se aproxima, mais você se entrega. E é nessa entrega que você encontra o descanso para a sua alma. As coisas às vezes não estão bem. A tempestade pegou você, mas você consegue descansar porque você sabe que não está sozinho, que você confia naquele que está com você no barco. É um hino que diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E às vezes estamos assim. Somos pegos aí pela tempestade. Umas anunciam que vão chegar, outras chegam de repente. Mas você consegue descansar por saber quem está com você, quem caminha com você, quem é o seu lugar seguro para estar. Vinde a mim, porque eu quero trazer alívio para vocês. Eu quero carregar os fardos pesados. E esses fardos não são apenas dos momentos difíceis da vida, não. São fardos muitas vezes que o pecado que tem aprisionado as pessoas traz ao coração, que Jesus quer desfazer isso. Quer trazer liberdade, quer colocar num lugar seguro. Aquele lugar onde você pode ficar e descansar.
vinde a mim, venham. Vocês que estão aí sem alento, vocês que estão cansados, vocês que estão entristecidos, vocês que não são sábios aos próprios olhos. É vocês que eu estou chamando. Vocês que estão doentes. São vocês que eu estou chamando para ter um relacionamento, intimidade comigo. Eu não sei quantos convites aí você já aceitou na vida, mas esse é um convite que vale a pena você aceitar, você ouvir e atender ao chamado. Há alguém que chama você hoje pelo nome. Vinde a mim, venha, ouça a minha voz, ouça o que eu estou falando, porque é para você que eu desejo trazer descanso, alívio, paz. Solte os pesos, solte o que está te sobrecarregando. Eu vou tomar isso agora nas minhas mãos e vou dar a você o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, que você pode suportar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, venham, porque eu tenho alívio para vocês. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde a sua vida, livre você de todo mal. Um grande abraço, Deus o abençoe e até a próxima.